Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui aterrizados para conferirmos o terceiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. It connects to me. I'm its human navigator. Pois bem, será que agora finalmente conseguimos começar a temporada? Porque já tivemos dois primeiros episódios que meio que patinaram, né? Digamos assim, que começou, mas não começou. De fato, o tema principal de toda essa terceira season ainda não está dando as caras. Quer dizer, a gente até sabe, desde os teasers de pré-temporada, a gente sabe, né? A Federação não existe mais. Ou seja, Michael Burnham vai reconstruir tudo aquilo, né? Basicamente isso que vai acontecer esse ano. E uma coisa curiosa também que a gente pode perceber já, depois de 3 episódios vistos, não existe exatamente um certo vilão, né? Um vilão principal que a gente vai combater. Quer dizer, a gente não, a Michael, né? Porque o resto da tripulação só vai ficar fazendo cena em volta. O que importa em si é que essa temporada está um pouquinho diferente. Quer dizer, se a gente comparar com a segunda, realmente está um pouco semelhante, porque lá na segunda temporada tivemos um certo mistério, né? Lá das luzes vermelhas, do anjo vermelho e tudo mais. Depois que a gente foi descobrir que existia um super vilão, que era exatamente a inteligência artificial lá, o controle, que queria dominar tudo, todas as formas de vida, né? Claro, completamente diferente lá da primeira temporada, que a gente tinha um grande vilão, que eram os Klingons, apresentados logo de cara. Aliás, começava com os Klingons, inclusive, toda a série, né? Bom, o que importa é que temos aqui um começo diferente, um pouquinho mais arrastado. Aliás, falando em arrastado, a gente pode dizer que esse terceiro episódio é exatamente isso. Ele é super lento, lento até demais, principalmente por causa do protagonismo da Michael. Se a gente contar, acho que temos 4 cenas onde ela está conversando com alguém, necessariamente não está conversando a respeito do tema da temporada. Primeiro ela conversa com o Saru, Giorgio, Tilly, quem mais ela conversa? Agora eu não me lembro. Acho que ela volta a conversar também com o Book. Book ela conversa 2 vezes. Enfim, ela fica conversando o tempo todo. Ela quase não faz muita coisa nesse episódio. A não ser, claro, o truque que dá solução ao problema da vez. Isso é óbvio, né? Sempre tem que ser ela. E de maneira também rebelde, né? Ela não comunicou ao Saru que ia fazer aquele enganamento, assim, digamos, com os inimigos, né? Para tentar infiltrar dentro da nave deles e capturar lá o capitão. Pois bem, ok, ela está fazendo o que ela sempre faz, mas dessa vez aqui, digamos que ela atrapalhou o ritmo do episódio, pois se tivesse sido reduzida essas cenas que ela só fica conversando com o pessoal, claro, tem lá o seu ponto interessante de vista, mas mesmo assim são alongados demais, o que faz esse episódio ser muito arrastado, com certeza. Aliás, vale lembrar, né, ele foi dirigido pelo Jonathan Frakes, o eterno #1 do Picard. Sim, o Hiker, que sempre ganha bons episódios para dirigir, isso é verdade. Meio que eles escolhem a dedo aquele episódio que inclusive é o mais, digamos assim, entre aspas, mais falado, não tem tanta ação. Eles gostam de colocar exatamente esse tipo de produto para ele comandar. Ok, até aí tudo bem, realmente faz um episódio que na verdade a gente pode dizer que é mediano, mas é respeitável, não tem nada demais, né? O problema realmente é a composição do texto que faz com que tudo fique arrastado, porque Michael fica falando demais. E também, detalhe importante que a gente observa, né? A ação em si, o que acontece de fato nesse episódio, o mote principal, só acontece depois dos primeiros 20 minutos. Pois é, antes disso só tem um pouco de chorumela. Falando em churumela também, né? Uma coisa que me irritou bastante nesse episódio e algo que eu não costumo reparar, a trilha sonora. Sim, sempre quando a Michael tá falando, tem aquela coisa de precisar passar que ela tá super over emocionada, né? Então, a música de fundo fica falando alto pro nosso coração, pra gente acabar chorando, naquele esquema de sempre. Mas isso é até um pouco comum, mas o que mais destacou foi justamente naquela conversa da nova personagem, a Adira, junto com Stamets. Quando ele foi confrontar ela, né, encostar ela na parede, querendo saber tudo exatamente o que está acontecendo. Principalmente, né, o que ela é. Bom, aquela cena ali, desse diálogo entre os dois, se você reparar, qual é a música que está de fundo? É algo bem frívolo, brincalhão, como se fosse até uma música para circo. Aquilo ali também incentiva a dizer que aquela cena ali é cômica. Não entendi direito qual a mensagem que o fundo sonoro estava passando pra gente. Muito esquisito mesmo. Aliás, também vamos já falar disso, né? Do novo personagem, a diva, a Dira. O Stamets, para ela, será um
pai? É isso? É isso que eu entendi ali? Eu entendi corretamente? É isso que vão fazer com Stamets? E claro, por tabela com o Hugh também. Sempre vale dizer que os dois personagens sempre tiveram uma linha bem separada do resto da tripulação, né? Eles tinham uma história própria. E parece que nessa terceira temporada só vão ser um casal que tem uma filha postiça. Basicamente isso. Me cheirou esta situação. Outra coisa também que a gente pode reparar neste novo personagem, Nadira, é que ela meio que assume um pouco a figura da Tilly, assim como foi a Jet Reno na segunda temporada, que na verdade essa nova engenheira ali da nave, ela também é uma personagem cômica. E o que é a Tilly? Sempre foi uma personagem cômica, o alívio cômico da série, sempre esteve na mão dela. Tiraram isso um pouco na segunda temporada quando injetaram a Jet Reno. E agora de novo vão tirar essa parte divertida da série porque colocam outro personagem que também vai cumprir essa função. Ou seja, a gente vai ter três personagens que têm uma finalidade de aliviar a tensão de cada novo episódio. Isso vai funcionar certo? Não sei se vai funcionar, mas que isso vai irritar, com certeza vai, porque tende... Já imagine, os três em cena, como é que vai ficar o diálogo? Porque, na verdade, são três engenheiras, não são departamentos diferentes, ou seja, o humor vai estar deslocado em vários pontos. Não, vai ser tudo na mesma situação, e uma é mais esperta do que a outra, né? Vai ficar uma situação bem irritante. Quer dizer, ainda tem o Stamets também, que é um engenheiro. Ou seja, é uma salada danada, né? Vai daí que acho que já tem muito personagem para a mesma função dentro da nave, né? Lembrando que lá no começo praticamente não existia a figura de um engenheiro. Aliás, não há a figura de um engenheiro-chefe ali na Discovery, né? Falando nisso também, tripulação. Uma coisa que a gente deve sempre lembrar, a tripulação está completamente reduzida, pois quando eles fizeram a viagem ali temporal, nem todo mundo foi junto com eles, apenas os mais chegados, digamos assim, que foram atrás desse objetivo. E são 88 pessoas. Mas quando você fica andando pelos corredores da nave, parece que o trânsito de tripulantes para lá e para cá é o mesmo de sempre. Parece que não baixou a quantidade. Eu não me lembro quantos eram com a tripulação completa, se era para lá de 400, uma coisa assim, ou era 100 e pouco, não sei, realmente não me lembro. De qualquer forma, né, esse detalhe vai passar sempre desapercebido no fundo de cena, sempre parece que tem bastante gente por ali. E algo que provavelmente eles não vão citar, tipo, a gente tem menos tripulantes aqui para fazer as funções. Falando em funções também, a gente percebeu hoje né, desse episódio, a presença dos robozinhos que estão consertando os problemas no casco lá do lado de fora da nave. Eu digo isso porque eles fazem parte, como vocês sabem, da nova abertura para essa terceira temporada. Estão bem destacados. Acho que, por causa deles, alguma traminha, subtrama vai acontecer por aí. Falando em subtrama também, né? Demet, o que aconteceu com ela? Nesse episódio, ela estava praticamente normal, embora um pouco querendo questionar as ordens do Saru naquela cena, né? Ela estava lembrando aquele primeiro personagem lá da série clássica do Kirk, né? Ficava dando palpite, né? Do que se devia fazer, né? A opinião dele, né? Ou o voto dele, né? E o Kirk rebateu com aquela frase clássica, né? Quando isso aqui virar uma democracia, eu vou ouvir o que você está falando. Ok, ou mais ou menos assim a frase, né? Mas basicamente ela não tem aquele distúrbio que ela aparentou ter no episódio anterior. Aqui ela só estava nessa pequena titubeada, né? Tanto que a colega de Leme ali, que eu nunca decorei o nome dela, deu um pito nela, né? Faz o que ele está mandando. Mas tirando isso, não teve mais nada. Ok, uma pequena, um toquezinho assim pra gente lembrar que ela tem um certo problema que vai ser revelado mais pra frente do que se trata. Sabe-se lá o que eu vou fazer, né? Com ela. Espero que não seja o que fizeram com aquela personagem interessante lá da primeira e segunda temporada, a Iron, que a gente pode considerar como um proto-data, né? Uma mistura de humano com partes cibernéticas, né? Teve um destino trágico, foi um episódio legal inclusive, mas toda aquela sensação de perda justamente dela seria muito mais interessante se um ou dois episódios antes já se preparasse uma certa intimidade a mais com ela. Na verdade, os fãs aqui que gostavam do personagem ficavam curiosos, né? Quem é esse personagem que sempre ficava no fundinho de cena, né? Eles aproveitaram sim o gancho do interesse do público, desenvolveram uma história interessante, mas concentraram tudo apenas naquele episódio específico e ficou um pouco esvaziada então a emoção exatamente. Tanto que toda a tripulação, né, sofrendo por ela, pela morte dela, e na verdade a gente não conseguiu sentir tanto, ou parcialmente a gente se sentiu.
falando em sentir emoções, né? O episódio que começa com finalmente, né, Michael se juntando ao restante da tripulação de Discovery e aquela euforia de encontrar a garota. Lembrando de novo, quem ficou um ano sem ver os outros foi ela, Michael Burnham. O pessoal ali só ficou algumas horas. Não era para estarem tão emocionados de reencontrá-la. Não mesmo. Então tudo aquilo ali está completamente exagerado. Como sempre, o texto de Discovery sempre passa do limite aceitável. Nunca tão aquela coisa que você fala, caramba, deixaram certinho. Nunca acontece isso. E sim, claro, Michael Burnham agora sabe de tudo. Ela diz naquele breve resumo que aconteceu no começo do episódio, né? Aliás, né? Uma coisa meio de aquela que a gente costuma chamar de um roteiro preguiçoso, né? Que apenas diz o que aconteceu, não mostra. Ela fala que passou um ano, né? Aprendendo bastante, só que nesse aprendendo bastante quer dizer, na verdade, que ela sempre vai ser a sabichona, como sempre foi, na verdade, né? Nos próximos episódios, pode contar que ela sempre vai dizer algo que ela já tinha aprendido antes, esse ano que ficaram afastados da nave. Pois é, isso é o típico para essa personagem over-protagonista, mas a gente tem que aturar, fazer o que, né? O resto da tripulação é só figuração aqui nessa série, não tem jeito. Mas enfim, a série começa, o episódio realmente começa quando ela dá uma informação que, claro, ela colheu nesse ano que ela ficou afastada. Uma mensagem de um certo almirante que ela colheu, aliás, que foi projetada essa mensagem há 12 anos. Ou seja, essa mensagem está vagando por aí e finalmente alguém conseguiu pegar. Claro, tinha que ser ela, né? Então a ideia básica é essa. Ele emitiu essa mensagem lá da Terra. Então eles têm que ir para a Terra, aquela coisa de disfarce, né? Não deixar muito claro que eles possuem bastante de lítio ali dentro da nave. Ok, bacana. Até aí tudo bem. Quando eles chegam lá na Terra, estão de cara com a Terra super protegida, né? Claro, ali não existe mais nenhum ponto de comando da frota estelar, muito menos da Federação. Tudo ali já era, quer dizer, já era em termos, não que foi destruído, já era porque foi justamente as duas instituições que não existem mais. Sim, super protegida, e tem aquela capitã lá que aparece, super, fazendo caras e bocas, né? Saiam daqui, ou senão vão tomar um sarrafo. Ok. E eles, claro, dizendo que são pacíficos, né? Aliás, opa, esqueci de dizer, né? Finalmente Saru sentou na cadeira de capitão de maneira definitiva. Ele foi empossado por todo o pessoal ali, naquelas, né? Digamos que eles não podiam empossar, né? Mas podiam, né? Já que não tem mais ninguém da frota, né? Ao contrário aconteceu com aquele contato lá, né? Já que não existe ninguém, ele podia sim ser um oficial da frota, já que não tem nenhum outro membro. Mas tudo bem, a gente aceita, né? Desse jeito pode, não precisa nenhum almirante de fato colocar o Saru como capitão oficial. Uma coisa que me chamou a atenção nessa cena é que ele questionou por que você, Michael, não está querendo disputar a cadeira junto comigo, né? Ela não podia ser uma pretendente à cadeira. Também é um outro deslize do roteiro, né? Quem sempre teve direito é apenas o Saru. Ela não era da tripulação ali oficial, como um segundo em comando que pudesse realmente ser, naturalmente, ser conduzido a capitão. Mas enfim, isso não importa. O que vale é que para a série em si, Saru vai sentar na cadeira, mas quem continua brilhando em Star Trek Discovery é apenas a protagonista, a Michael. Não tem problema. Enfim, o que vale, eles estão lá então na Terra, tem essa pendenga que não poder entrar, porque aquela capitã que se apresenta ali diz que tem uns inimigos, Wayne, alguma coisa, né, o nome deles? Enfim, eles acabam aparecendo também, aí começa uma disputa ali, todo mundo quer atirar em todo mundo, e Saru, como um bom oficial da frota, diz que eles não atiram primeiro. E claro, tem a solução diplomática ali daquela pendenga, onde se descobre, né, que ali é uma questão de humanos para humanos também, né? Aqueles Wayne lá não são uma raça alienígena. Aliás, aquilo ali foi um momento Scooby-Doo. Vocês sabem como era o desenho animado do Scooby-Doo? Sempre a turma do Salsicha, Scooby-Doo e companhia, eles sempre estavam atrás de fantasmas, né? Mas sempre se acabava descobrindo no final dos episódios do desenho animado que na verdade sempre era um humano por trás das máscaras. Eles sempre tiravam o capuz e, é uma pessoa, é o fulano que estava conversando com a gente. Foi exatamente isso que aconteceu quando a Georgia deu um safanão
no inimigo e tirou lá a máscara, capuz, sabe lá o que era, mas tinha um humano embaixo. Quer dizer, a questão, a pendenga é que, assim, ainda é necessário a federação, ou a frota estelar no mínimo, né, para poder evitar as pendengas, os conflitos políticos, né, e aí eles ficaram amigos, óbvio. Vale dizer, né, que esse tipo de estrutura de episódio a gente viu muitas vezes em todas as outras séries, isso sempre foi bacana, é uma característica, inclusive, né, aliás, a coisa de existir uma federação, uma frota estelar que fiscaliza tudo, faz sentido esse tipo de história, é ok, só que foi completamente apressada por aqui, justamente porque Michael roubou 20 minutos de cena no começo do episódio, depois a história se desenvolveu de uma maneira rápida. E claro, essa solução pra lá de mega fácil, ultra, da Jojo, né, que é dar um safanão e puxar o capuz. Isso não é uma solução, digamos assim, inteligente, como a gente sempre gosta de encontrar por aqui nos episódios de todas as séries de Star Trek. Menos em Discovery, menos em Picard. Enfim, a solução veio fácil demais. Isso também estragou um pouquinho esse episódio. O episódio, no resumo, tem uma ideia interessante dessa coisa típica das séries antigas, mas é estragado por causa do protagonismo da Michael e também do ritmo super lento, e lento até demais. Tirando isso, é um episódio mais ou menos ok, ele não ofende ninguém, quer dizer, só ofende os haters da Michael, mas isso é coisa típica, né? Qualquer coisa, só basta aparecer em cena que todo mundo já torce o nariz para ela. Assim, um personagem que foi meio que desprezado esse tempo todo. O Book, ele apareceu bastante tempo em cena, mas tudo que ele falou foi irrelevante. Ele só estava sendo um escada para a personagem da Michael. Ele não fez nada do que ele é o personagem, exatamente. Só lá no finalzinho um pouco, mas mesmo assim nada. Ele só estava servindo de escada para a protagonista o tempo todo, completamente reduzido esse personagem. Ele podia ter algumas falas interessantes, típicas dele, se é que a gente já sabe o que é as falas típicas dele. Mas, de qualquer forma, ele estava anulado completamente por aqui. Aquelas, né? Eles ficam pensando, nesse episódio a gente tem que introduzir o personagem novo. Eles ficam tão concentrados num ponto que esquecem dos outros. É os detalhes que faz o episódio ser bom, ou que faziam os episódios das séries antigas serem bons, porque sempre tinha tudo muito bem afinado, bem polido. Eles não têm esse cuidado aqui hoje em dia. É por isso que os episódios têm momentos interessantes que a gente curte, mas depois o restante a gente percebe que, nossa, foi tudo jogado, não tem mais nada de útil, de valorizar todos esses minutos de episódio. Por isso que ele ficou, esse aqui também, arrastado. E assim, só faltou dizer realmente desse novo personagem, Adira, que é, na verdade, ela é humana, mas ela tem um simbionte dentro dela. Uma coisa que ficou um pouquinho nebuloso, né? Porque na verdade só os trios é que conseguem absorver o simbionte com certa facilidade. Qualquer outra espécie que tenta colocar um simbionte dentro pode ter várias dificuldades. Basta lembrar também, né, o Hiker está num grande episódio da série clássica da nova geração, onde ele só podia ficar com algumas horas com o simbionte, senão ele morria, né? Ou seja, um humano ele não é muito bem preparado para absorver. Ou como também, não sei se um personagem tão novo, quer dizer, um trio tão novo, ou um hospedeiro tão novo, recebeu o simbionte. Nesse ponto, a Adira é interessante, né? A personagem ali está... A motivação dela é interessante. Ela é aquele tal almirante que eles estavam procurando no começo, né, da história. Eu ia falar no começo do episódio, mas isso acontece depois de 20 minutos, né? A partir dos 20 minutos que eles estavam procurando. Enfim, acharam. É ela. Ele é ela. Naquela mistura. Esse personagem, vocês sabem que tem uma questão a respeito da escalação do ator, ou da atriz, ou do ator, ou da atriz. Bom, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Vamos ver como eles vão trabalhar tudo isso para o próprio personagem em si. Eu estou curioso, para falar a verdade. Vamos ver como é que vai funcionar essa Adira. Pode ser sim um personagem super interessante, mas vamos ver como que eles vão desenvolver tudo isso. Bom, acho que eu já peguei todos os elementos desse episódio, ou está faltando alguma coisa? Sim, a cena final ali da tripulação, né, que foi liberada pelo Saru, Capitão Saru, para poderem descerem a Terra, e foram justamente visitar onde era o prédio ali da Academia da Frota, super famoso lá em São Francisco, né, lá da Golden Gate, uma imagem icônica, né? Tinha lá aquela árvore, né, frondosa que está há vários séculos crescendo. Detalhe importante, né? Só desceu ali o pessoal da ponte, né? E mais a Tilly, quase o time B ali da
da série, né? Mas tudo bem, vai, serve, né? Por que não desceram os outros? Será que só eles que são terráqueos, os outros não são? Não sei, né? Acho que o Stamets e o Ryuk são terráqueos também, né? Não sei porque só deram destaque para eles. Ok, um pouquinho de destaque também vale a pena para todos eles. Mas eu estou lembrando exatamente dessa cena porque uma grande questão de se viajar para o futuro é exatamente os entes queridos que você deixa para trás. Sim, teve aquela cena inicial lá com a Maicon e a Tilly a respeito disso. E depois meio que fechou o assunto aqui com essa cena da árvore. Mas será que vai ser só isso? No restante da temporada nunca mais vão tocar no assunto que um dia foram do passado e deixaram muita gente para trás? Eles podiam fazer um bom episódio a respeito disso, mas acho que eles não vão fazer não. Acho que é assunto encerrado completamente por aqui. Mas claro, eu posso morder a língua e daqui a pouco eles apresentaram um episódio sensacional sobre isso. Mesmo porque ainda falta Saru, né? Acho que ele vai visitar assim seu planeta natal de alguma forma. Vamos ver, né? Espero que eles façam isso também para ele, já que em questão de Terra, acho que também nunca mais vai voltar lá para o nosso planetinha querido, agora super protegido, né? Aliás, não falaram da Lua ali por perto, né? Mas não tem problema. Ok, então vamos avaliar um pouco esse episódio aqui em termos de asteriscos. Para esse terceiro episódio da terceira temporada de Discovery, eu atribuo 3 asteriscos. Acho que está de bom tamanho, ele podia até ser melhor avaliado, porque realmente essa parte da diplomacia é interessante. Isso é muito comum na série Star Trek, né, na franquia, que eu quero dizer. Mas eles desenvolveram de uma maneira rápida, né, até solução também, né, de como se livrar do inimigo lá, que foi o que a Michael fez sem combinar com o Saru. E claro, a Jojo sacou tudo, né? Sempre tem isso, né? Bom, foi uma solução fácil também, né? Claro, não tão ridícula quanto de o momento Scooby-Doo da Jojo de revelar que o cidadão era um humano também. São duas soluções então fáceis demais para um problema que, claro, não é super complexo, mas podia ser mais caprichado se eles tivessem mais tempo, não tivessem gasto o protagonista com o ritmo todo ralentado desse episódio. Podia ser melhor, mas não foi. Então fica 3 asteriscos mesmo. Agora, vamos esperar o que temos para a semana que vem. Eu nem fui procurar para saber do que se trata. Prefiro ser mais surpreendido, mas provavelmente será mais do mesmo. E é isso.